Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. É, Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí as aulas. E agora nós vamos começar a parte que eu acho que é uma parte bem importante para esses conhecimentos mais básicos de química e de vocês, que é a parte sobre átomos, estrutura atômica, modelos atômicos, moléculas e por aí vai. Então, vai ser uma sequência de algumas aulas aí, talvez umas 8 aulas de aula normal, mais aulas com exercício, né, separadas, para a gente treinar bastante essa parte. Então, bom, novamente, testar aqui um pouco o conhecimento prévio de vocês, uma coisa que vocês podem refletir. Quais dos termos abaixo tem relação com a figura ao lado? Aqui é termos, tá? Bom, os termos que nós temos é núcleo, eletrosfera, modelos atômicos, cargas elétricas, próton, nêutron, elétron. Então, bom, qual desses termos aqui, na opinião de vocês, tem relação com essa figura? Gostaria que vocês pensassem bem sobre essa figura. Não precisam responder para mim em nenhum lugar, basta que vocês reflitam por si só e tentem fazer essa correlação entre esses termos e essa figura. Então, vamos começar. Algumas aulas atrás, se eu não me engano, 2 aulas atrás, a gente já começou a falar um pouco sobre átomo. E a ideia geral assim de átomo é que é uma ideia já ultrapassada, mas que para começar a gente pode estar utilizando que o átomo é a menor porção da matéria. Nós sabemos hoje em dia que isso não é verdade, ele é formado por várias partículas subatômicas, como nêutrons, prótons e elétrons, e prótons e nêutrons, por sua vez, são formados por partículas ainda menores, e por aí vai. Tem todo um mundo, tem toda uma diversidade aí de partículas subatômicas que existem no átomo. Mas o átomo é uma coisa que começou a ser pensada em aproximadamente 450 anos antes de Cristo, que foi quando Leucipo, que era um filósofo grego, ele afirmou que a matéria era descontínua. Bom, o que, que é uma coisa contínua? Ah, por exemplo, vamos pensar aqui em um rio. O fluxo de água do rio, ele é contínuo. Ele está sempre correndo o rio, ele está sempre indo em direção a um rio maior, a um lago ou a um oceano para poder desaguar. E quando a gente observa o movimento da água, a gente observa que o movimento nunca cessa, ele tem um fluxo, ele é um fluxo contínuo. Agora, por exemplo, se a gente pensa em uma represa que tem uma comporta, de tempos em tempos essa comporta pode ser aberta e fechada. E aí uma determinada quantidade de água sai. A quantidade de água ela vai saindo em como se fossem pacotes de água em determinadas quantidades específicas, pensando que a gente abre e fecha essa comporta, abre e fecha essa comporta em tempos específicos. Então isso seria um fluxo descontínuo. Então, quando Leucipo diz que a matéria é descontínua, ela seria formada por uma partícula que não poderia ser divisível. Ela seria indivisível e, nesse sentido, seria a menor porção da matéria. Então, nesse sentido aqui, a matéria, de acordo com o pensamento de Leucipo, ela seria formada por partículas discretas, indivisíveis e invisíveis. Outra pessoa também que foi importante nessa primeira noção de átomo foi o Demócrito, que ele batizou o nome dessas partículas que o Leucipo tinha pensado pelo nome de átomo, que é do grego indivisível. E aqui a gente tem essa sentença aqui que diz: toda matéria é feita de várias combinações de formas simples da matéria, chamadas elementos químicos. Um elemento é uma substância formada por um único tipo de átomo, que é uma coisa que a gente já viu aí nas aulas anteriores.
Bom, como vocês já devem saber, essa noção de átomo ela foi refinada ao longo do tempo. A, o nosso conhecimento sobre a matéria também aumentou, especialmente após a utilização das técnicas espectroscópicas, a utilização dos aceleradores de partículas, que são tão falados aí no meio científico. E uma coisa que está sempre relacionada à nossa noção de átomo é que a gente está sempre falando que nós estamos usando um determinado modelo de um átomo. E é muito importante entender o que é a palavra modelo, porque ela traz uma noção que é fundamental para a nossa compreensão das diferentes descrições para um átomo que eu vou estar apresentando para vocês. Então eu vos faço a pergunta: o que é um modelo? É, na química, na física, nessas ciências que a gente busca descrever a natureza de alguma forma, a ideia da palavra modelo ela é muito importante. De uma maneira bem simplificada, um modelo ele basicamente é a forma com que a gente consegue imaginar que alguma coisa acontece ou a forma com que nós conseguimos imaginar que seja a forma de algo, mas essa alguma coisa, esse algo, é uma parte da matéria que a gente não tem acesso direto. Por exemplo, os modelos atômicos, eles buscam dar uma descrição de como seria o átomo em termos de sua composição, seu tamanho. Tamanho não necessariamente porque esse tipo de coisa é medido experimentalmente, mas a sua composição, como que o átomo se comporta e por aí vai. Então, o modelo é uma forma, é uma maneira da gente criar algo que nos permita analisar aquilo que a gente quer estudar, mas esse aquilo a gente não pode ver, a gente não pode tocar, a gente não pode fazer algum tipo de experimento direto. Então é para isso que serve o modelo. Vamos pensar um exemplo aqui. Vamos pensar que se a gente vai comprar um melão, por exemplo, a gente não pode abrir todos que estão à venda para decidir qual que está melhor. Isso vale para qualquer tipo de coisa, uma laranja, uma melancia, uma mexerica e por aí vai. Só que se a gente observa o aspecto externo da fruta, se a gente apalpa e dá umas batidinhas, a gente consegue entender, a gente consegue ter uma noção de quais melões que estão em boas condições, certo? A mesma coisa é para um tomate, por exemplo. A gente olha ali o aspecto físico do tomate, a gente pressiona um pouco o tomate para ver se ele está muito mole ou se ele está durinho. E com esse tipo de abordagem, nós conseguimos ter uma noção se aquilo que nós vamos comprar está bom ou não. Então, ao proceder dessa forma, a gente está criando um modelo ao imaginar em que condições está o interior da fruta sem ter visto. Então, pensa bem, nós temos lá o melão. A gente não tem acesso ao interior da fruta, mas a gente dá umas batidinhas, a gente olha o aspecto externo dele, a gente segura o melão, a gente tenta pressionar um pouco. E tudo isso que nós estamos fazendo é criar um modelo do que seria um melão bom. Então, no nosso modelo, onde o melão está com o seu interior intacto, o som, quando nós batemos, é de uma determinada forma, o peso dele é de uma determinada forma. Quando a gente aperta ele, tenta apertar, ele tem uma determinada consistência. Então, essa é uma ideia geral do modelo. Então, assim, de forma análoga, desde o século XIX, existem as evidências de existência dos átomos. O modelo atômico de Dalton, isto é a concepção que o Dalton tinha do átomo. Para o Dalton, o átomo era uma esfera rígida e indivisível. Ponto. Esse era o modelo dele. Era dessa forma que ele entendia o átomo, que ele via o átomo. E à medida que novas evidências foram surgindo, teorias e modelos, eles vão sendo adaptados, aperfeiçoados, substituídos.
E como todo mundo já deve saber, foi isso que aconteceu com o modelo de Dalton, que era um modelo bem primitivo no sentido de descrever o átomo, mas que a partir de outros experimentos, outras evidências, ele pôde ser aprimorado, certo? Então, a evolução dos modelos atômicos, ela passa primeiramente por essa questão da teoria dos quatro elementos, Empédocles e Aristóteles. Nessa época, eles pensavam que toda a matéria era constituída pelos elementos água, terra, fogo e ar. Depois veio os primeiros lampejos aí da introdução do conceito de átomo, perdão, com Leucipo e Demócrito. Toda a matéria ela seria formada pelos átomos, que são pequenos, sólidos e indivisíveis. Perdão, aqui. A teoria atômica de Dalton, como eu expliquei na aula passada, é a teoria atômica da bola de bilhar, que ela estabelece algumas coisas. Uma delas é que a matéria é formada por pequenas partículas esféricas maciças e indivisíveis, que o Dalton denominou de átomo. Cada substância ela é formada pela combinação de átomos numa proporção de números inteiros e pequenos, e numa reação química os átomos não são criados nem destruídos. Então, o principal ponto da teoria atômica de Dalton é que ele dava uma concepção para o átomo e ainda explicava as leis de Lavoisier e as leis de Prost. Depois do Dalton veio a teoria atômica do Thomson, que é popularmente conhecida como pudim de passas. Aqui foi verificado experimentalmente a existência de partículas negativas no átomo. Essas partículas negativas, como nós sabemos, são os elétrons. Então, nesse sentido, o modelo deveria mudar. Não seria mais uma esfera maciça, já que os experimentos indicariam a existência de cargas negativas. Para o Thomson, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva, mas com elétrons incrustados na carga que iriam neutralizar o átomo como um todo. Então, era uma bola que era positiva, mas nessa bola positiva tinha vários pontinhos negativos que neutralizavam a carga. Após o modelo de Thomson, veio a teoria atômica de Rutherford, que era mais refinada ainda, que era baseada na experimentação da dispersão da radiação alfa por uma lâmina de ouro. E nesse experimento, eu vou explicar mais à frente com mais detalhes, basicamente o que foi observado é que a maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central, a qual o Rutherford chamou de núcleo, que é dotada de uma carga positiva, enquanto que a região ao redor do núcleo, que ocupa o maior volume do átomo, é a eletrosfera, onde os elétrons ali estão em movimento. E depois da teoria de Bohr veio a teoria, perdão, depois da teoria de Rutherford veio a teoria de Bohr, que aqui o modelo dele é que nos átomos os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, que ele chamou de camadas ou níveis de energia. E cada um desses níveis de energia ele tinha um valor determinado de energia. E daí sai que a energia quantizada. A energia quantizada significa que cada camada dessa assume apenas um valor específico da energia, certo? Então, esse daí é um dos exemplos de energia quantizada. Aqui tem uma linha do tempo interessante, onde mostra em uma ilustração como que foram evoluindo os modelos. Aqui a ideia inicial de Demócrito, que não tinha um desenho do que seria o átomo. Aqui é a visão do Dalton, que seria uma esfera rígida, indivisível. A visão do Thomson, uma esfera com carga positiva incrustada com os elétrons. Aqui é a visão do Rutherford, um núcleo com prótons e a eletrosfera e os átomos girando. Aqui o modelo de Rutherford-Bohr, onde a gente tem os prótons, o núcleo, né, e os elétrons
se movimentando em camadas com energia definida. E aqui a gente tem o modelo de Rutherford Boy Chadwick. O Chadwick foi o cara que descobriu os nêutrons. Então aqui o núcleo passaria a ser formado por prótons, nêutrons e elétrons. Foi um modelo, uma atualização do modelo de Rutherford Bohr que ocorreu em 1932. Então, o que é interessante nessa evolução toda? Bom, quando a gente atrita um bastão de vidro em um tecido de lã, o vidro passa a ser um portador de carga elétrica positiva e a lã portadora de carga elétrica negativa. Esse experimentozinho é o mesmo que, por exemplo, você pega um pente ou uma caneta, passa no seu cabelo e depois tenta passar por cima de alguns pedacinhos de papel. Você vai notar que os papéis eles vão ficar grudados nessa caneta que você acabou de atritar. Então, quando você atrita uma coisa na outra, você acaba eletrizando esse, esse, esse tipo de coisa que você está usando. Um pente, um bastão de vidro, uma caneta e por aí vai. E o que é interessante é que esse experimento aqui, juntamente com outros, ele mostrava a natureza elétrica da matéria. Era o primeiro ponto experimental de que o átomo não poderia ser somente uma esfera rígida, mas deveria ter alguma coisa a mais que desse um caráter elétrico para a matéria. Outra coisa interessante foi o experimento dos tubos de raios catódicos. Os gases, em geral, eles não conduzem corrente elétrica quando estão à pressão ambiente. Só que, mesmo assim, na metade do século XIX, se eu não me engano, dois pesquisadores que, se eu não, na verdade, são três pesquisadores, se eu não me engano, é o Geisler, o Rithoff e o William Crookes. Provavelmente vocês já devem ter falado pelo menos no Crookes, que eu acho que é o experimento de Crookes de tubos de raios catódicos. Eles mostraram experimentalmente que quando submetidos a baixas pressões, os gases podem se tornar condutores elétricos. E para isso eles fizeram esse experimento aqui. Como que eles chegaram a essa conclusão? Basicamente eles utilizaram o chamado tubo de raios catódicos, que é esse dispositivo aqui, que basicamente é uma ampola de vidro ligada a uma bomba de vácuo que visa diminuir a pressão interna. Então, o que tem? Você tem uma ampola de vidro, né, um frasquinho. A esse frasquinho é ligado uma bomba de vácuo. E essa bomba de vácuo vai puxando tudo que está lá dentro, o ar. E quando ela faz isso, ela vai diminuindo a pressão, porque vai tirando todo o ar. Se você tira o ar, a pressão abaixa. Nas duas pontas do tubo, há extremidades metálicas, que a gente chama de eletrodos, que estão ligadas a uma bateria. Então, nesse caso aqui é o polo positivo e aqui o polo negativo. Quando a pressão interna ela chega a cerca de 1/10 da pressão ambiente, bom, a pressão ambiente a gente sabe que é 1 atm. Então, quando ela chega a 0,1 atm, observa-se que o gás entre os eletrodos ele passa a emitir uma luminosidade, que é isso que nós estamos vendo aqui. Um gás a baixíssima pressão, quando chega a uma determinada pressão, ele passa a emitir uma certa luminosidade. Se a gente diminui a pressão mais ainda, a luminosidade desaparece e resta apenas uma mancha luminosa atrás do polo positivo, que seria esse polo aqui. E o que aconteceu? Os cientistas eles atribuíram essa mancha a raios que nessa época tinham natureza desconhecida, que seriam provenientes do polo negativo chamado cátodo. E esses raios foram denominados raios catódicos. Então, é daí que vem o nome, né, o experimento da ampola. Os raios eles partiam do cátodo aqui, o polo negativo, até o ânodo, e o polo positivo, e quando diminuiu muito, muito a pressão, ficava uma mancha
atrás do polo positivo. Então, todos esses experimentos, eles foram importantes para apresentar a natureza elétrica da matéria. Então, a partir disso, a partir dessas evidências, o Joseph John Thomson, ele descobriu a existência dos elétrons, principalmente a partir dos experimentos realizados com os tubos de raios catódicos que ele conseguiu explicar o que eram os raios catódicos, e os raios catódicos, na verdade, eles eram constituídos pelo fluxo de partículas menores que o átomo e que eram dotadas de carga elétrica negativa. E a essas partículas menores que o átomo e dotadas de carga elétrica negativa, o Thomson chamou de elétrons. Então, esse experimento aqui que eu apresentei para vocês, ele foi crucial para a descoberta do elétron realizada pelo Thomson. E aí o modelo que ele idealizou era esse daqui, uma esfera com carga negativa que tinha elétrons incrustados nela com carga positiva. Bom, vamos falar aqui agora do experimento de Rutherford. E basicamente o modelo de Rutherford ele foi criado a partir desse experimento, aonde ele tinha uma caixa aqui com fumo. Dentro dessa caixa tinha um elemento radioativo, que é o polônio, e os elementos radioativos eles decaem. E quando eles decaem, eles emitem partículas alfa, beta e gama. Nesse caso, o polônio ele é um emissor de partículas alfa. Então, o que o Rutherford fez foi colocar esse aparato aqui de forma com que as partículas alfa fossem o feixe de partículas alfa fosse emitido nessa folha de ouro, e o que ele observou é que haviam algumas partículas, algumas poucas partículas que eram desviadas, que eram refletidas na folha de ouro, vinha o feixe, a partícula batia que era refletida, algumas outras poucas partículas que eram desviadas, e isso era observado com essa tela fluorescente, e a grande parte dessas partículas elas atravessavam em linha reta. Então, o que ele tirou desse experimento? Então, a primeira coisa é que a experiência mostrou que a grande maioria das partículas alfa atravessava a folha em linha reta. Algumas poucas eram desviadas e algumas poucas eram refletidas. Então, a primeira coisa que ele concluiu a partir disso é que o átomo não era maciço e que, na verdade, ele apresentava um espaço vazio maior do que preenchido. O que faz todo sentido, né? Se fosse o contrário, a maior parte das partículas elas seriam desviadas ou então refletidas, porque teria uma grande dificuldade para que essas partículas penetrassem pela folha de ouro. A segunda coisa que ele observou é que a maior parte do átomo se encontra em uma pequena região central, que aí ele chamou de núcleo, que nesse caso era dotada de carga positiva, aonde estão os prótons, que tem a gente sabe que os prótons têm carga positiva e as partículas alfa têm carga positiva. Então, faz todo sentido, nesse caso, poucas partículas terem sido desviadas ou terem sido completamente refletidas. E a região ao redor do núcleo ele chamou de eletrosfera, é onde que estão os elétrons, que são muito mais leves do que os prótons. Então, para a gente ter uma visão melhor, na próxima aula eu vou estar apresentando para vocês a simulaçãozinha, onde a gente vai discutir com mais detalhes somente o modelo de Rutherford, porque tem bastante coisas interessantes para a gente poder estar avaliando. Então aqui eu coloco alguns exercícios para fixação do conteúdo. Eu vou estar fazendo também uma aula só de exercícios dessa parte, mas
Eu vou esperar juntar algumas aulas, talvez umas três, que aí a gente já faz um monte de exercício de uma vez só e fica melhor para correlacionar o conteúdo. Então eu termino a aula por aqui e desejo bons estudos para vocês.